Meu consagrado, existem filmes bons, filmes ruins e os filmes que eu vou te apresentar no vídeo de hoje. E as regras são as seguintes: não vale aqueles filmes que foram feitos na intenção de serem pastelões e ruins, e vai do menos pior pro menos cheiroso, tá? Então fica comigo, vamos comentar 4 filmes que eu não indicaria nem para o meu pior inimigo depois da vinheta. Pra abrir a nossa lista, Faça Ela Voltar, que é um filme tão memorável que eu sempre esqueço o nome dele e eu só lembrei pra gravar o vídeo de hoje. Aplausos! Esse filme ele tá aqui no top 4 porque ele não chega a ser um filme tenebroso, de ruim, não, mas é só um filme de terror genérico, muito esquecível, que a única coisa que tem de bom são as cenas chocantes, mas se for pra ver um filme com cena chocante, eu vou ver o Albergue. Mas os personagens, eles são legais, a relação entre os irmãos ela é bem interessante, porque você nunca sabe o que vai acontecer nessa história, juntamente com o fato de que a irmã, ela é cega, o que contribui muito para as cenas de tensão desse filme, mas no geral, não tem muito demais não. A vilã desse filme aqui, ela nem fede nem cheira. As cenas chocantes que são protagonizadas por uma das crianças que a vilã raptou é basicamente a única coisa que o filme tem para oferecer de terror, sabe? Esse filme aqui, ele até compensa você juntar seus amigos ali, comprar uma pipoquinha, comprar um lanche, tomar um refri, fazer um suco, até que compensa. Eu vi no cinema e, sendo bem sincero, me arrependo um pouco porque ele é bem esquecível. Está um lixo. E agora, meu consagrado, o nível de merda vai começar a aumentar. Então vamos falar de Weapons, ou A Hora do Mal. O filme que tenta copiar a edição de Pulp Fiction, mas o máximo que consegue fazer é enrolar pra caralho. Nossa, que filme chato, meu irmão. Chato pra caralho. O Weapons é um filme esquisito, com personagens esquisitos, incluindo uma professora stalker que vai atrás de um dos seus alunos porque de repente ele teve mudanças no seu comportamento. Olha só que professora preocupada, inclusive chegando a invadir a casa de um deles. Óbvio, ela viu uma coisa muito esquisita na casa dos alunos? Viu. Vai precisar invadir a casa do aluno? Não sei. Claro que é necessária. Bom, como eu já dei um breve spoiler desse filme, a edição dele, ela é pavorosa, muito ruim, horrorosa, terrível, joga fora, não dê nem água. Porque o que é que acontece? Boa parte desse filme você vai acompanhar a professora, só que quando vai acontecer algo muito impactante na história da professora, eles trocam a visão e colocam na visão o personagem que aconteceu é uma coisa estranha, sabe? Só que diferente de Pulp Fiction, que quando troca de personagem continua a história, não volta atrás, e o Weapons não, eles voltam tudo, e aí você é obrigado a ver tudo o que aconteceu na história da professora, só que na perspectiva de outra pessoa. E isso não acontece nenhuma, nem duas, nem três, mas umas 4 vezes durante o filme. Isso sem contar a vilã desse filme, que é a mesma coisa que nada, sabe? Ela tem um poder muito forte, né? Ela controla as pessoas por pegar alguma parte do corpo delas, então geralmente é o cabelo, e aí por conta disso ela controla as pessoas, as crianças, né? Que ela vai às crianças especificamente. Então assim, eu não recomendo você assistir, porque é um final que até é satisfatório, porque você detesta tanto essa personagem, que ela é tão mal escrita, a vilã no caso, ela é tão ruim, que o final dela compensa você ver. Mas a partir de agora, eu não indico você assistir os filmes, começando por esse, mas esse aqui até vai, é engraçado. Vai ter momentos ali que você vai rir, tá? Ó, o Weapons é um filme onde você vai mais ter risada do que susto. É inacreditável. É o novo terror. É o terror contemporâneo, meu consagrado. Aqui, ó. Meu consagrado, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida entre o primeiro e o segundo lugar. Porém, a Medium vai ocupar esse posto de segundo lugar pelo simples fato de que até o meio desse filme é um filme muito bom. A Medium consegue construir uma atmosfera muito boa, muito densa, sabe, com cores frias, então a fotografia ajuda muito nisso. O fato da história do filme estar sempre em um clima nublado e muitas vezes chovendo, cria na gente essa sensação de desconforto, de sufocamento. Toda essa atmosfera, você começa a ficar ambientado na história até a metade do filme, porque daí pra frente pega tudo isso que eu falei aqui,
a massa enfia no... Porque do meio pro fim desse filme, deixa de ser uma história que tem uma atmosfera, que tem um significado, um sentimento, sabe? Toda a treta familiar, porque basicamente a médium desse filme não era pra ser a médium, era pra ser a irmã dela, e aí essa médium teve que ser a médium, então assim... Já tem meio com uma tensão familiar por conta disso. Tem toda essa questão da atmosfera, sabe? Mexe muito também com a questão religiosa. E aí eles pegam tudo isso, colocam naquele lugar lá que eu falei. E esse filme se torna um terror genérico de cramunhão, do coisa ruim. Mas o pior não é nem isso. Lembra que eu comentei que esse filme ele é no estilo documentário, found footage, podemos dizer assim? O fato desse filme ser um found footage é o que estraga o filme. Se esse filme não fosse nesse estilo de gravação, ele seria um bom filme até o final. Porque, enfim, mais que vire um filme genérico, seria legal. Mas o fato de ser found footage não é por conta dos cameramans. Ai, esses cameraman. Prepara que eu vou xingar muito agora. Vai ser doideira. Tá com cameraman, pede araque nesse cara aí. Bom, vai ter spoiler do filme agora, caso você queira ver essa bomba, que eu não recomendo. Mas qual é a questão? A Mink, que é a personagem que começa a apresentar sintomas do coisa ruim, começa a sair do controle, fica descontrolada. E aí, em certos momentos da obra, ela ataca outras pessoas que estão ali do lado dos cameramans. E em muitos momentos o cameraman não faz nada. Tipo, ela tá lá, batendo no cara com a faca, parece pra esfaquear o cara e o cameraman tá aqui, ó. Ele não para, ele não tira o dessa câmera do braço, não tira. Mano, os cameramen não ajudam, o cara tá morrendo. Tem 4 caras ao redor, vendo a mulher descendo o aço no cara e ninguém para pra ajudar. Eu já tô ficando puto já. Mas aí, lá pro fim do filme, a médium principal da trama, que é a tia da Mink, ela vai de comes e bebes, e nisso chama um outro médium, na real, o médium, para fazer o ritual para tirar o coisa ruim da Mink. E esse ritual, ele acontece em 2 lugares diferentes. Nisso, o médium dá instrução para as pessoas que estão vigiando a Mink, que é a seguinte, ela não pode sair do quarto, porque ele trancou ela num quarto, colocou lá os símbolos, para não ter perigo do coisa ruim sair do quarto. E aí ele instrui, não deixa ela sair. Ele avisa, ela vai provocar, não caia na armadilha do inimigo. Não vai, não tá entendendo o que eu tô dizendo? Não vai. Tá bom. E aí nisso tem uma mulher, o cameraman e outro cara. Nesse meio ponto, o coisa ruim, né, o inimigo começa a ser ardiloso. Ele começa a fazer ali sua chantagem e em certo momento ele imita o som de um bebê, que é o filho da mulher que tá ali. Só que todo mundo consegue ver que o bebê tá no berço. Só que ela não consegue, porque obviamente a mãe tá desesperada, não quer ver o filho chorando, e aí ela não consegue enxergar o seu filho no berço. Nisso, ela vai abrir a porta para tirar o filho, o que vai contra a instrução do médium foda que eu falei ainda há pouco. Com todo esse desespero da mãe, ela vai abrir a porta, o cara da produção segura ela e ele vai segurando, só que ela tá maluca. A gente sabe muito bem como é a adrenalina, ela tá maluca, ela quer pegar o filho dela e ela consegue soltar do cara. E aí você pensa, consagrado, não tinha um outro cara na cena? Tinha, que era cameraman, e o cameraman ouviu o que o cara falou e ele não ajuda. O cameraman, ele não solta a câmera nem por um, não solta. Ele fica lá, a mulher morde o cara, esfaqueia o cara, faz tudo, ele não solta a câmera. Essa câmera tá grudada no ombro do cara, pô, porque não é possível, meu irmão. E aí, qual é o resultado? A mulher consegue abrir a porta, porque é o inútil do cara que tá filmando não consegue largar a câmera, colocar ela num canto e ajudar o cara. Resultado, o cramunhão sai, o cameraman morre. Detalhe, ele morre com a câmera, ele morre filmando. Nem quando tá pra morrer, o cara larga o da câmera. E aí o coisa ruim mata o cameraman, vai pra onde tá acontecendo o ritual principal e Todo mundo morreu. Acabou. Então é isso, já me estressei. Esse filme, ele tem um poder de me deixar puto. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu fiquei indignado. Não é possível que os caras não conseguem largar a câmera. Não dá, é imoral. Não assista Medium.
Ou se você quer assistir, vê só até o final. Pronto, vê só até o final é foda. Vê só até a metade do filme que tá bom. Tá ligado? Tá bom. Não precisa ver mais que isso não. Consagrado, depois disso que eu falei, você deve estar pensando: nossa, Consagrado, tem algum filme pior que a Medium? Tem sim. Vende-se Essa Casa. Um dos primeiros filmes originais Netflix tem esse título tão importante, mas que no final é apenas um terrorzinho safado que não assusta e que não tem porra nenhuma. Não é um terror. Se você for assistir Vende-se Essa Casa, você não vai se assustar. E a premissa desse filme era até que interessante. Uma mãe e um filho vão para uma casa que está à venda, morar lá, que inclusive a inquilina da casa é parente deles, só que em certos momentos do dia, essa casa ela vai ficar aberta para quem tem interesse em comprar, ver ela. Nesse contexto, surge um stalker que vai ali assustando a família aos poucos. Quando eu falo isso aí para você, você pensa que é um filme interessante e que tem uma premissa legal, mas não tem. Fica só no papel. Porque esse filme ele tem duas coisas que tornam ele o pior filme de terror que eu já vi na minha vida. O primeiro é os falsos sustos, né? Os fakes jump scares. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui pra você de como é o susto nesse filme. Vamos supor que meu fone ele mexeu. E aí eu começo a ficar tenso. Falo, meu Deus, meu fone mexeu. Meu fone mexeu. E aí nisso, ó, eu vou simular como é que é o filme pra você ver agora. Subiu a musiquinha, né? Tensa. Ai meu Deus do céu, meu fone mexeu. Aí eu começo a ficar ofegante, né? Porque o personagem tem que ficar ofegante. Aí, meu Deus do céu. Aí eu vou chegando perto do fone e a música ela vai aumentando. E aí, ai meu Deus do céu, meu fone não acontece nada. E vai ser o filme inteiro assim. O cara ele vai abrir uma torneira, toda essa firula, não acontece nada. Ele vai na sala porque ele escutou um barulho na porta, não acontece nada. Ele vai dobrar uma esquina de um porão do sótão, não acontece nada. E aí chega no final do filme e não acontece nada. Outra coisa também que me incomoda muito nesse filme, que aparentemente o diretor dele, junto com a edição, aprendeu a fazer esse efeito no dia, acharam muito irado e decidiram que seria uma boa colocar ele no filme inteiro, que é o Dolly Zoom. Para você que não sabe, o Dolly Zoom é quando... Vamos supor que eu estou aqui e isso aqui é uma câmera profissional de cinema. Eu começo a me aproximar da câmera, estou aqui me aproximando da câmera, e nesse meio tempo a câmera faz um movimento oposto. Então eu vou estar aproximando e o meu cenário que está atrás dá a sensação de distorção. E esse é um efeito muito legal para dar a sensação de confusão, sabe? De tipo, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Vozes na cabeça, é um efeito muito legal. Mas nesse filme ele é usado a todo momento sem nenhum pretexto, porque os caras aprenderam a fazer esse efeito no YouTube e aí falaram, vamos colocar no filme? Vamos! E é isso aí, é o filme inteiro com susto que não acontece, é o filme inteiro com Dolly Zoom, e aí quando chega no final não acontece nada. Você não sabe se tem um stalker, se o stalker matou a galera, se a dona da casa tem alguma coisa a ver com o stalker, se aquela casa era assombrada, você não sabe. Então eu falo com total propriedade, Vende-se Essa Casa é o pior filme de terror que eu já vi na minha vida e eu não indicaria nem pro meu pior inimigo, embora eu não tenha inimigos, meu consagrado, mas você entendeu. E esse foi o vídeo de hoje, meu consagrado. Se você gostou, aquele procedimento, deixa o like, se inscreve, curte e compartilha. E se você tem ideia de listas que eu possa fazer aqui, comenta aí e eu vou analisar os filmes e vou fazer uma listinha top para vocês. No mais, vejo você no próximo vídeo, meu consagrado. Valeu e até a próxima.